O credo niceno afirma: cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Cremos em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, gerado do Pai, antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai. Por ele, todas as coisas foram feitas. Pelo poder do Espírito Santo, se encarnou no seio da Virgem Maria e se fez homem. Por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos. Padeceu a morte e foi sepultado. Ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está assentado à direita do Pai. Como devemos entender esse credo, que em si é uma tentativa de expressar o cerne da fé cristã? O cristianismo puro e simples, como disse C.S. Lewis em seu livro, o nascimento virginal e a encarnação. Se encarnou no seio da Virgem Maria. A crucificação de Jesus, por nós foi crucificado. E a ressurreição física, ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. Devem todos ser considerados fatos realmente históricos ocorridos no espaço-tempo? Ou são de algum modo mitológicos ou metafóricos, por expressarem verdades mais profundas e supra-históricas? Em sua obra, A Metáfora do Deus Encarnado, John Hick, filósofo da religião, recomenda a segunda abordagem. Uma metáfora. Somente tal visão, uma visão metafórica, faz sentido à luz da nova consciência global, o que deve despertar em nós uma consciência sensível a outras crenças e culturas. Desse modo, devemos falar da encarnação somente no sentido de que Jesus, em sua acessibilidade e receptividade à vontade de Deus, encarnou o amor divino por meio do seu próprio amor altruísta. Em contrapartida, cristãos de todos os séculos consideram o nascimento virginal, a encarnação, a expiação e a ressurreição fatos reais e históricos. O credo niceno serviu de padrão para a Igreja definir aquilo em que o cristão deve crer. Rejeitar suas declarações fundamentais para o cristianismo era chamar anátema sobre si mesmo, ser rotulado de herege. Essa era uma das consequências de eliminar da história a fé cristã. De fato, se as doutrinas do credo são mitos ou metáfora, então a fé cristã, crida há séculos, fica enfraquecida. E como diz Paulo em 1 Coríntios 15, 17, e se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é inútil e ainda estáis nos vossos pecados. Até uma época relativamente recente, os cristãos acreditavam não haver separação entre o Jesus da história e o Cristo da fé. Era tido como certo que o segundo dependia do primeiro. Contudo, no decorrer dos últimos 200 anos ou mais, os cristãos tradicionais tiveram de contender com um suposto desencontro entre o Jesus da história e o Cristo da fé. A íntima ligação entre o Jesus da história e o Cristo da fé resume o tema principal deste livro. Ideia que toma a forma de uma discussão entre teólogos conservadores e liberais, entre os proponentes da posição evangélica ortodoxa e os participantes do Jesus Seminar, ou Seminário Jesus, sobre a identidade do verdadeiro Jesus. Embora eu me sinta à vontade com o primeiro grupo, os evangélicos ortodoxos, estou convencido da necessidade da interação entre pontos de vista opostos ou diversos. Normalmente, precisamos dos oponentes intelectuais para sermos levados a pensar mais claramente sobre nossa própria posição e para nos afastarmos das caricaturas ou dos estereótipos. Essa é a leitura da introdução do livro que está aqui a imagem para vocês, O Jesus dos Evangelhos,
Mito ou Realidade, de Edições Vida Nova. Esse aqui é um livro muito bacana, onde ele registra o debate entre William Lane Craig, né, um conhecido, talvez o maior nome moderno das questões apologéticas, filosóficas. Então é um debate entre William Lane Craig e o John Dominic Crossan, representante do Jesus Seminary, que é nos Estados Unidos, se eu não me engano, em Dallas, o maior, o berço do surgimento, né, e de manter aquecida a pesquisa do Jesus histórico. O debate em questão tenta responder algumas perguntas. O verdadeiro Jesus, o debate começa com uma seguinte vocação, né? Usa como se fosse um vocativo. Ele começa o seguinte: o verdadeiro Jesus queira, por favor, ficar de pé? O Jesus que andou pelas ruas de Nazaré é o mesmo Jesus a quem os evangelhos atribuem milagres e divindade? Os cristãos podem legitimamente afirmar que se trata realmente da mesma pessoa? Em suma, quem é o verdadeiro Jesus? O Jesus dos evangelhos, mito ou realidade? É a primeira tentativa de diálogos entre conservadores e liberais em torno de Jesus histórico, tomando por base um debate recente entre John Dominic Crossan, ex-codiretor do Jesus Seminar, e o evangélico conservador William Lane Craig. Na busca por se manter imparcial em sua apresentação do debate, habilmente moderado por William F. Buckley Jr., a obra apresenta ainda a reflexão de 4 especialistas no assunto: Robert Mueller, Max Borg, que representam o Jesus Seminar, e Craig Blomberg e Ben Winteron, terceiro, que oferecem as respostas conservadoras. Esse livro oferece um relato informativo e bem escrito da busca histórica e contemporânea pelo Jesus histórico. Apesar dos argumentos históricos, filosóficos e teológicos de elevada erudição apresentados por essa obra, ela se mantém totalmente acessível a um público não especializado. Né? Para vocês saberem, essa é uma obra lançada no Brasil em 2012, a sua primeira edição, né? O volume que eu tenho é a primeira edição, não sei se já tem a segunda edição, então é um livro consideravelmente novo, tem 8 anos, 9 anos, lançado em 2012, então ele se vale de argumentos bem recentes, de discussões bem recentes, de pesquisas bem recentes nesse ambiente aí, nesse campo, né, de batalha que se tornou a discussão do Jesus histórico. Então eu recomendo para aqueles que querem conhecer um pouco mais dessa discussão, a despeito da nossa crença total e irrefutável que o Jesus que pregamos é o Jesus dos evangelhos, é importante, né? Principalmente se pensarmos na conversa com jovens, no preparo dos nossos jovens, na resposta aos nossos jovens, né? Ou os mais maduros que vão para as universidades, né? Ter um mínimo de conhecimento do que é falado e do que pode se apresentar como resposta. Porque até nós que de repente não estamos mais num ambiente da universidade, nós podemos ser questionados por nossos filhos, sobrinhos, né, membros das nossas igrejas acerca de algumas afirmações ou discussões que possam surgir no ambiente acadêmico. Então, nunca é demais ter conhecimento do que está sendo discutido acerca da nossa fé. Principalmente, né, acerca do centro em torno de qual gravita a nossa fé histórica. Então, seguindo, falando aqui da questão do evidências da existência histórica de Jesus. Historicidade. Tem havido e provavelmente sempre haverá aqueles para quem Jesus nunca existiu. E eles vão continuar providenciando palha para as pessoas se agarrarem quando não quiserem crer nele. Como bem disse Alistair McGrath, o fato é o mesmo. Essas pessoas não são levadas a sério pelos conhecedores imparciais da história. É muito importante a gente ter em mente que historiadores sérios
sérios, mesmo não cristãos, mas sérios, já abraçam categoricamente a ideia da existência do Jesus histórico. Como eu já disse a vocês em algumas ocasiões, o grande problema não está na aceitação do Jesus histórico, mas no Cristo da fé, né? O Cristo que ressuscitou, o Cristo que era o Filho de Deus encarnado, o Cristo que nasceu da Virgem, o Cristo gerado pelo Espírito Santo de Deus de maneira milagrosa. Esse é o problema. A celeuma se reduz nesse entorno, não necessariamente na existência de um judeu de meia idade que viveu na Palestina do primeiro século. Beleza? Então vamos lá, vamos caminhar um pouquinho em algumas questões. Isso aqui vai ser um vídeo onde vai ter mais leitura do que muita fala, porque eu botei bastante informação nos slides para que vocês tenham esse documento, porque talvez vocês não venham obter o livro que é indicado no início desse vídeo. Se aceitarmos os testes que comprovam a existência de Júlio César, Constantino ou Alexandre Magno e aplicarmos esses testes de maneira imparcial a Jesus, concluiremos que ele existiu. Se negarmos sua existência, então, para sermos coerentes, teremos também que negar a existência de Júlio César, de Constantino e de Alexandre Magno. Esse argumento aqui, essa ideia, ela vai se valer de elementos muito parecidos com um vídeo complementar que eu disponibilizarei para vocês. Eu vou estar colocando o link aqui, que vai usar para comprovar a confiabilidade da Bíblia as mesmas técnicas, os mesmos métodos e procedimentos adotados para provar a confiabilidade e originalidade de outros escritos clássicos, como as obras de Platão, Aristóteles e outros tantos. Então, valendo-se dos mesmos procedimentos e padrões, a Bíblia é muito mais confiável do que esses textos clássicos. Da mesma forma, na questão da historicidade, né, do Jesus histórico, se aplicar os mesmos procedimentos, mesmo métodos de verificação que é usado para afirmar a existência desses personagens históricos como Júlio César, Alexandre o Grande, Constantino, aplicarmos a verificação da existência do Jesus histórico, nós temos que acreditar. Qualquer um tem que acreditar. Não se trata necessariamente de uma questão de fé, mas de uma questão comprovada, historicamente comprovada. O fato histórico de Cristo está inexoravelmente estabelecido. As tentativas que têm sido feitas para provar o contrário durante os últimos 200 anos têm falhado inteiramente. Como a gente leu, né, na leitura da introdução do livro, essa é uma discussão do século XVIII para cá. Eu dupliquei o slide. Então vamos lá. Historicidade. Alguns documentos, alguns elementos comprovam, né, corroboram para provar a existência desse Jesus histórico, né? Provas de escritores seculares da época de Jesus. Cornélio Tácito, um historiador romano e contemporâneo do apóstolo João. Nos seus escritos, né, nos seus registros, há falas dele que se referem a Jesus, né? A figura de Jesus, e a alguns seguidores de Jesus. O Gaio Plínio II, um senador historiador romano, da mesma forma, há registro de falas suas falando da existência de Jesus, desse Jesus que estava levantando, arrebanhando multidões. E o historiador Flávio Joséfo, né, que é o mais conhecido por nós, né, cristãos evangélicos, todos conhecem, já ouviram falar da figura do Flávio Joséfo. Ele traz muitos detalhes, e Flávio Joséfo não é um cristão, ele é um judeu não cristão, né? Nos seus relatos fica evidente a existência da figura histórica de Jesus, né? Ele era um historiador judeu, mas que servia ao Império Romano, né? Ele apresenta a obra secular mais poderosa sobre Jesus naquela época, né? Lá por volta dos anos 70.
com uma conclusão quanto à historicidade. Nos primeiros séculos depois de Cristo, nem mesmo os mais amargos inimigos do cristianismo tinham qualquer pensamento de negar que Jesus vivera e morrera na Palestina, e que realizou realmente obras maravilhosas, qualquer que fosse a explicação que davam ao poder mediante o qual ele realizava essas coisas. Nós vemos que, por exemplo, né, nos registros dos evangelhos, algumas obras de Jesus são atribuídas ao poder de Beelzebu. Então, como diz aqui, não importando a explicação que davam para o que Jesus fazia, eles reconheciam o que ele fazia, realizavam coisas maravilhosas. Nem nos dias atuais, qualquer historiador objetivo nega o fato histórico de Cristo. Não são os historiadores que brincam com a fantasia do mito de Cristo. Não apenas a sua morte, mas também a sua ressurreição devem ser levadas em consideração com os mais bem confirmados fatos históricos, né? Alguns vão dizer que os historiadores vão dizer que os que apresentam a ideia de Jesus Cristo ter sido um mito criado não são historiadores, ou no mínimo não são historiadores sérios que devem ser levados em consideração as suas falas. Porque, voltando ao que a gente falou lá no começo, usando todos os métodos de verificação que comprove a existência de uma personagem histórica, né, fica taxativo, né, sem sombras de dúvida, a existência de Jesus. Agora, as fontes, né, as principais fontes, né, não resta a menor dúvida que o Novo Testamento é a fonte histórica mais importante no que tange falar de Jesus de Nazaré. Então, ainda que hajam outras obras que se referem, que trazem relatos sobre a existência ou a vida de Jesus, a prova cabal em que nos firmamos é o Evangelho. São os Evangelhos ou o Novo Testamento. É fato que os documentos do Novo Testamento são as fontes históricas mais importantes para a comprovação de Jesus de Nazaré. Isso não significa que não existam fontes além da Bíblia que se referem a Jesus, como nós falamos, né? Do senador romano, do Tácito, como nós falamos do historiador judeu, Flávio Josefo. Então, fora do Novo Testamento, nós temos, né, pessoas que escreveram acerca de Jesus. O judeu Flávio Josefo é um especialmente interessante. Apesar disso, de modo geral, não se pode aproveitar muito do estudo da literatura pagã ou judaica das primeiras décadas depois de Cristo. E quando nos voltamos para a leitura cristã extra-bíblica, pertencente ao mesmo período, encontramos muito bem pouco que já não esteja no Novo Testamento. O que está dizendo? Apesar de encontrar-se registro de literatura extra-bíblica, porém cristã, que falem da pessoa de Jesus, eles não acrescentam grandes novidades. Na verdade, o que eles fazem é só corroborar com aquilo que já vem registrado nas páginas do Novo Testamento. Os chamados evangelhos apócrifos são falsificação que surgiram muito depois e são, na maior parte, elaborações a partir dos 4 evangelhos do Novo Testamento. A maioria dos evangelhos apócrifos é tão obviamente produto da imaginação que só nos podem prestar qualquer ajuda por meio de contraste, para provar o caráter histórico dos evangelhos canônicos. Porém, não adicionam coisa alguma ao nosso conhecimento, né? Aqui é uma crítica que está registrado na nossa apostila aos livros apócrifos, que muitos deles são muito espetaculares e sim mitos, né? Esses sim trazem mitos e fábulas, tipo, especialmente no que tange a infância de Jesus, onde o Novo Testamento não se preocupa em registrar amplamente. Então, talvez essa falta de maiores detalhes a que viesse a se propor o Novo Testamento, deu margem para que se especulassem e se criasse todo tipo de fábula acerca da infância de Jesus. No final das contas, fontes extrabíblicas confirmam o que lemos nos evangelhos, mas não nos dizem realmente nada de novo. Então vamos listar, agora vamos nos valer do William Lane Craig. William Lane Craig é o
principal personagem do livro, né, que nós apresentamos, o Jesus dos Evangelhos, mito ou realidade. William Lane Craig é, sem dúvida alguma, o maior ou um dos maiores, se não o maior apologeta cristão, né, do nosso tempo. E tem tido contribuições sem comparação para a nossa época. Então vamos listar 5 razões de porque né, aí eu destaco ali o William Lane Craig, penso que deveríamos supor que os evangelhos são confiáveis até que se prove o contrário. Porque uma das acusações que o Craig faz aos céticos ou aos detratores é o seguinte, em tudo, normalmente, tudo é considerado verdade até que se prova o contrário. No caso dos evangelhos, estes se aproximam dos evangelhos considerando-os mentira até que ele se prove verdadeiro. Então, o evangelho é que tem o ônus da prova, não é o acusador que tem o ônus da prova. Mas é interessante, vamos seguir. Então, uma das coisas que o William fala é que o evangelho tem o ônus da prova. E nesse movimento da autoprovação, ele confronta a questão crucial do ônus da prova. Nós deveríamos supor que os evangelhos são confiáveis, a menos que sejam provados como não confiáveis? Ou deveríamos supor que os evangelhos não são confiáveis até que sejam provados como confiáveis? Eles são inocentes até que se provem serem culpados ou são culpados até que se provem ser inocentes? Normalmente o que acontece é o contrário, né? Eles são culpados até que se provem inocentes. Os estudiosos céticos quase sempre supõem que os evangelhos são culpados até que se provem ser inocentes. Isto é, consideram que os evangelhos não são confiáveis, a menos e até que se prove que estão corretos quanto a algum fato particular. Não estou exagerando, esse é realmente o procedimento dos críticos céticos, diz o Craig. Cinco razões defendidas por Craig são: primeiro, não houve tempo suficiente para influências lendárias, né? 5 razões defendidas por Craig, da historicidade, da legitimidade dos registros nos evangelhos. Primeiro, ele diz que não houve tempo suficiente para influências lendárias eliminarem os fatos históricos. Segundo, ele diz que os evangelhos não são análogos a contos de fadas ou lendas urbanas contemporâneas. Terceiro, a transmissão judaica de tradições sagradas era altamente desenvolvida e confiável. 4. Haviam significantes restrições ao embelezamento de tradições sobre Jesus, como, por exemplo, a presença de testemunhas oculares e a supervisão dos apóstolos. E quinto, os escritores do Novo Testamento tinham comprovado registro de confiabilidade histórica. Então, vamos lá. O primeiro ponto, não houve tempo suficiente para a influência lendária, para influências lendárias eliminarem os fatos históricos. O intervalo de tempo entre os próprios eventos e o registro dele nos evangelhos é muito curto para ter permitido que a maioria dos que tinham ou não acontecido realmente fosse apagado. Fazendo uma leitura mais fluida, que ficou ruim a minha leitura, o intervalo de tempo entre os próprios eventos e o registro dele nos evangelhos é muito curto para ter permitido que a memória dos que tinham a memória do que tinha ou não acontecido realmente fosse apagada. Então, entre os que aconteceram, então, se a gente posicionar o evangelho, nós estamos falando do evangelho aqui, tá? Dos evangelhos, dos 4 evangelhos. Se a gente posicionar o último evangelho, que é considerado o evangelho de João, no final do primeiro século, vamos botar lá, no ano 100, no ano 99, no final do primeiro século, nós vamos estar com registro de fatos no máximo 65 anos posteriores à morte de Jesus. Um intervalo muito curto para que se perca totalmente a conexão entre os eventos acontecidos que foi registrado. Se a gente pensar no Evangelho de Marcos, que é considerado o primeiro evangelho a ser escrito, nós temos aí metade desse tempo. Porque alguns vão datar o Evangelho de Marcos lá para o ano 60. O ano 65 do primeiro século.
Segundo, os evangelhos não são análogos a contos de fadas ou lendas urbanas contemporâneas. Contos como o de Paul Bunyan e Pecos Bill, ou lendas urbanas contemporâneas como o Caroneiro Fantasma, não vão pensar nos nossos contos aqui, Iracema, né, Saci Pererê, Sítio do Pica-Pau Amarelo, né, não tem comparação com a estrutura, desenvolvimento, né, o padrão dos evangelhos. Raramente, então voltando, contos como os de Paul Bunyan e Pecos Bill, ou lendas urbanas contemporâneas como a do Caroneiro Fantasma, raramente concernem a indivíduos históricos individuais e são, assim, não análogos a narrativas evangélicas. Porque nos evangelhos é verificado sempre, em todos eles, referências a pessoas de existência historicamente comprovadas, enquanto contos, fábulas e lendas urbanas, elas se valem de personagens criados, fictícios. Então eles não podem, é um tipo de literatura que não pode ser usada em analogia com os evangelhos. Terceiro, a transmissão judaica de tradições sagradas era altamente desenvolvida. Nós sabemos que os judeus eles eram firmados na tradição oral. E isso era uma marca da cultura, da vida, uma identidade do povo hebraico, do povo hebreu, do povo judeu. Né? Então era confiável esses registros das transmissões oral. Em uma cultura oral como aquela da Palestina do primeiro século, a habilidade de memorizar e reter longos tratados de tradição oral era altamente prezada e desenvolvida. Desde pequenas crianças no lar, no ensino primário e na sinagoga eram ensinadas a memorizar fielmente a tradição sagrada. Os discípulos de Jesus teriam exercitado cuidado semelhante com os ensinos de Jesus. Nós sabemos aí que as escolas dos talmidins, né, você tem essas gradações, onde, né, com tantos anos o Pentateuco, com tantos anos os salmos e os escritos, isso fazia parte da cultura judaica, faz parte, né? A semelhança como nós vemos hoje no Islã, onde a criança, eu não vou precisar a idade, mas eu creio que com 10 anos a criança precisa já ter decorado todo o Alcorão. Né, todo o Corão, melhor dizendo. Então, era uma marca daquela cultura oriental, da Palestina do primeiro século também, essa transmissão oral confiável. Não era disse-me-disse, era transmissão, não era fofoca, era transmissão de conhecimento, tradição religiosa e cultural. Quarto, havia significantes restrições ao embelezamento de tradições sobre Jesus, como, por exemplo, a presença de testemunhas oculares e a supervisão dos apóstolos. Uma vez que aqueles que tinham visto e ouvido Jesus continuaram a viver e a tradição sobre Jesus permaneceu sob a supervisão dos apóstolos, esses fatores atuariam como uma verificação natural às tendências a elaborar os fatos em uma direção contrária à preservada por aqueles que tinham conhecido Jesus. É interessante que a datação dos livros apócrifos, eles coincidem todos após a era apostólica. Após a era apostólica, justamente por esse motivo, porque não tinham a verificação apostólica. Não poderia, então surge o evangelho e coloca o nome de Pedro, Pedro morreu. O evangelho de Barnabé morreu. O evangelho de Tomé morreu, não tem a verificação dele. E o que o Craig vai dizer aqui, porque o fato desses apóstolos serem contemporâneos dos eventos e da elaboração, da redação dos escritos, não permitiam elucubrações, não permitiam acréscimos no sentido de embelezamento, de criar fantasias, porque eles estavam vivos, né, pessoas, dezenas, centenas de testemunhas. Né? É só a gente ler os relatos da ressurreição, a tantos que Jesus se apresentou. Então, todos esses eram testemunhas oculares de grandes feitos, de coisas maravilhosas, dos ensinos de Jesus. Então não havia espaço para embelezamento que não fosse contradito. Entendeu? E quinto,
Os escritores dos evangelhos tinham um comprovado registro de confiabilidade histórica. E nós vamos nos deter aqui de maneira especial à figura de Lucas. Por exemplo, Lucas que foi o autor de uma obra em duas partes, Lucas, o Evangelho de Lucas e o livro dos Atos dos Apóstolos, estes são, na verdade, uma só obra. E são separados em nossa Bíblia somente porque a igreja agrupou em conjunto os evangelhos do Novo Testamento. Lucas é um escritor evangélico que escreve mais conscientemente como historiador. Ele fala da sua investigação extensa da história que está prestes a contar e assegura-nos de que é baseada em informação de testemunhas oculares de acordo com a verdade. Então vamos ler aqui o texto do prólogo do Evangelho de Lucas. Olha só. Lucas capítulo 1, verso 1. Visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministro da palavra, igualmente a mim pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo desde a sua origem, dar-lhe por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem para que você tenha plena certeza da verdade que foi instruído. Então, é isso que o Craig vai dizer, que Lucas é o escritor que mais conscientemente registrou. Então ele já se valeu de outros escritos, né? Que é o que o texto diz aqui, ó, que ele fala, visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. Então, duas coisas muito interessantes para a gente prestar atenção nessa fala. Primeiro, ele diz que muitos já escreveram. Segundo, fatos que entre nós se realizaram. Então ele está dando também legitimidade a estes que escreveram. Logo, como historiador e como fonte para o seu evangelho, ele legitima estes que ele se vale também como objeto de investigação. Então ele diz, fatos que entre nós, ele não diz, ó, pessoal escreveu algumas coisas aí meio sem pé nem cabeça e eu agora vou, depois de acurada pesquisa, o que eu estou escrevendo é a verdade. Não, ele pelo contrário, a fala dele legitima as fontes também. Então, aí fica uma pergunta, seria o autor Lucas confiável tendo obtido os fatos diretamente? Atos nos responde decisivamente essa questão. O livro de Atos ele é fantástico nesse sentido, meus irmãos. Que o livro de Atos ele tem muitos registros históricos que têm o paralelo confirmado na história, concorrente à história bíblica. Né? Você tem as autoridades, os governantes, essas autoridades que são mencionadas, as cidades, tudo verificados em anos e coincidência não, né? Verificação de exatidão nessas datas. Então, é um trabalho que Lucas faz com requintes de detalhes, né? Parece que lançando Marcos, olha só, se vierem a contestar, vão verificar que tal rei, tal governador, tal cidade, tal pessoa, tal personalidade viveu naquele tempo, será verificado lá na frente. Então, vamos agora ler o prólogo de Atos, Atos dos Apóstolos. Então, Atos diz o seguinte, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamento por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando de coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem, não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, Lucas, né, reiterando o direcionamento, a destinação a Teófilo. O ato nos responde decisivamente se o autor é confiável ou não.
Ele sobrepõe-se significativamente com a história secular no mundo antigo, e sua exatidão histórica é indiscutível, como eu falei, né, questão de datas, personagens, autoridades, né, pessoas que se destacavam na sociedade da época, que são mencionadas, são nomeadas e registradas no livro de Atos, né, é verificável na história secular do mundo antigo. Isto foi recentemente demonstrado novamente por Colin Ham, estudioso clássico que se voltou para os estudos do Novo Testamento. Em seu livro, O Livro de Atos no Contexto da História Helenista, Ham vasculha o livro de Atos com pente fino, tirando dele uma riqueza de conhecimento histórico, percorrendo desde o que seria conhecimento comum até detalhes que somente uma pessoa local saberia. Incessantemente, a precisão de Lucas é demonstrada, desde as navegações da frota alexandrina ao terreno costeiro das ilhas mediterrâneas até os peculiares títulos oficiais locais. Lucas está correto. Esse Ham, que é um pesquisador reconhecidamente meticuloso, detalhista, ele faz isso mesmo, ele pente fino e vai verificando detalhes precisos de coisas que só poderiam ser conhecidas por quem viveu naquele tempo e conhecia a cultura geral, detalhes somente uma pessoa local saberia, né? E isso, né, autentica não só o evangelho, mas dá credibilidade ao autor dele, do evangelho e do livro de Atos, Lucas. Conclusão. Com base nas 5 razões listadas, temos justificativa para aceitar a confiabilidade histórica do que os evangelhos afirmam sobre Jesus, a menos que sejam provados como errados. No mínimo, não podemos pressupor que são errados até que sejam provados corretos. A pessoa que nega a confiabilidade do evangelho é que deve ter o ônus da prova. Então, quem diz que é mentiroso é que deve provar que é mentiroso. Então, repetindo as 5 razões defendidas da confiabilidade dos evangelhos por Lenny Krieger, ele diz, primeiro ele defende que não houve um tempo suficiente para que histórias lendárias influenciasse ou corrompesse o registro de fatos históricos. Segundo, ele defende que a construção literária, o desenvolvimento, a redação dos evangelhos não podem ser comparados aos contos de fadas, lendas urbanas contemporâneas, né? Nem do seu tempo, nem do primeiro século, nem dos nossos dias de hoje, né? Eles são, porque nos evangelhos são verificados registros históricos que têm relatos registrados na história secular. Terceiro, ele diz que a transmissão de tradições sagradas era altamente desenvolvida e confiável naquele tempo, não era disse-me-disse, não era fofoca, não era boataria, não era como o nosso contexto aqui do século XXI, não era um fake news, onde tudo que se fala você duvida primeiro para depois de muita verificação assinar embaixo. Não, lá era o contrário. Havia credibilidade na tradição oral, naquilo que era transmitido, né? Por isso que nós vemos no Antigo Testamento a ode, a transmissão oral. O que ouviste de mim não é registrado no Antigo Testamento com a frequência. Leia para o seu filho, estude com seu filho. Fale às gerações futuras, fale aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos, porque havia um reconhecimento da verdade, da seriedade dessa transmissão. 4. Havia a presença apostólica contemporânea à redação dos evangelhos impediam que se fizesse embelezamento de tradições, de histórias sobre Jesus, de acréscimos, de distorções, porque os personagens envolvidos ainda viviam grande parte deles. Entendeu? Se a gente restringir ao colégio apostólico, eles morreram após esse período dos registros dos evangelhos, e da redação dos evangelhos, a maioria deles. E se a gente expandir isso para os outros tantos discípulos que viram Jesus ressurreto, que acompanharam os muitos milagres, né? Lembra, em Atos, quando Matias escolhido o substituto de Judas no colégio apostólico, qual é a orientação? Veja dentre
esses discípulos que viram e testemunharam de Jesus, homens que possam ocupar o lugar. Então haviam muitos. Então a gente precisa, então precisamente não era possível elucubrações ou, como se diz, divagações, embelezamentos, porque os personagens envolvidos estavam ali, né? Estavam próximos. E, por último, os escritores dos evangelhos tinham comprovado registro de confiabilidade histórica, como nós verificamos por último aqui a questão de Lucas, que a forma com que ele escreve o seu evangelho, né, dando nome de personagens, cidades, situações, eventos históricos, tipo os censos que acontecem, né, no período de infância de Jesus, né, pré-nascimento e depois do nascimento, tudo isso você tem registros na história que corroboram com o registro histórico do evangelho. Beleza? Então, nós concluímos aqui essa primeira parte, que é a análise, né, ou um panorama sobre as fontes que corroboram com a existência do Jesus histórico.